está conosco. Boa noite, Oi, Camila. oi. Boa noite. Que bom que você está aqui. Bom que você colocou, você veio estar conosco, participando conosco desse culto, né? É sempre bom, né, ter pessoas que vêm participar, pessoas que vêm entrar em contato conosco, vêm falar no nosso culto. E hoje é muito muito importante saber que você está disposta, né? A gente se falou semana passada. Só para dizer para os amigos aqui, a Camila eu conheci criancinha, né? Um tempinho atrás. Uns aninhos atrás aí, eu fui professor na FAD Minas e ali a gente pôde fazer essa participar Conexão. juntos e tal, essa conexão, nos conhecer e tal. Então sempre foi muito, muito legal, foi muito bom a gente poder participar junto, a gente se conhecer. E hoje, e hoje é um privilégio, né? Poder ter você aqui conosco. Então, a Camila tem uma mensagem especial, um convite especial para nós também, né? Um convite especial para todos nós, que é muito importante a gente prestar atenção. Eu queria que você, Camila, se apresentasse para as pessoas, para te conhecer, saber quem Claro, você é. claro. Então tá bom. Eu que agradeço, primeiramente, de estar aqui. Eu fico muito, muito feliz de poder estar aqui com vocês. Aqui que eu digo, aqui no Zoom, porque na verdade eu tô aqui no Brasil, né, gente? Tô longe de vocês. Meu nome é Camila, como vocês já sabem. Eu tenho 20 anos, eu estudo jornalismo no NASP, Campus Engenheiro Coelho. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar ou conhecem, mas é isso, eu estou estudando aqui. Pastor, você já posso prosseguir? Pode, pode. Ok. Então tá bom. Então, bora lá, né? Como o pastor Oséias falou, a gente se conhece já tem um tempo. Eu era, tipo, aquela criancinha pirralha desse tamanhozinho, correndo pra lá e pra cá. E ele já conhece esse lado de mim, entendeu? Faz tempo aí que a gente se conhece. E por falar em quando eu era criança, eu alimentava um sonho muito, muito forte dentro de mim quando eu era pequena. Eu queria ser escritora. Gente, sim, eu era aquela criança que você perguntava o que você quer ser quando crescer. Eu respondia muito rápido, quero ser escritora. Para mim, ser escritora era a profissão, era assim, nossa, eu vou poder criar é, histórias do zero, criar mundos, criar o que eu quiser quando eu for escritora. Então, eu me empolgava muito com isso, e isso que me levou a fazer jornalismo, que é o que eu faço hoje. E dentro do jornalismo, eu descobri outras áreas, né, que eu gosto, inclusive a fotografia. E eu vou chegar em algum lugar, acreditem. Tendo aula de fotografia, eu descobri, sabe, eu tirei uma lição, assim, que foi, sabe, escalando, assim, e chegou num lugar que eu fiquei, nossa, gente, olha só como que o Espírito de Deus trabalha, né? Na fotografia, com uma câmera, quanto mais a gente deixa a luz entrar na câmera, mais difícil é eu manter o foco da imagem. Não sei quantos de vocês gostam de fotografia, mas se eu abro o obturador e deixo entrar bastante luz, fica difícil de eu conseguir focar a imagem que eu tenho, né? Quanto mais luz. E aí eu tava refletindo muito nisso, porque me lembrou, me fez pensar na nossa vida como cristãos adventistas aqui no Ocidente, né? Aqui no Brasil, que é o país mais adventista do mundo, ou aí nos Estados Unidos, que é um país que é a sede, né, da Igreja Adventista, tem todo um contexto cristão muito estruturado. Isso me fez pensar, poxa, a gente cresce nesse contexto de cristianismo muito enraizado, né, na nossa cultura. Então, a maioria de nós, eu diria, conhece Jesus desde berço, muitas vezes, porque os pais eram cristãos, quando a gente nasce, a gente adquire isso deles. Ou se não foi assim, a gente tem outros meios, né? Porque a cultura propicia isso, então você acaba descobrindo amiguinho na escola, você tem a lição da escola sabatina, tem revistas, tem a Bíblia traduzida no nosso idioma, e muitas vezes a gente não percebe o quanto isso é uma bênção, uma quantidade enorme de luz. Isso nos leva, às vezes, a gente corre o risco de ter esse foco fora do lugar.
assim como na fotografia. Porque a gente tem tanta luz, a gente está tão acostumado com a luz, que a gente não percebe a grandeza dela. Isso me fez pensar em como a gente, né, às vezes se acomoda com aquilo que acontece nesse mundo. Seja as adversidades, igual a gente tem enfrentado tantas ultimamente, né? Aqui no Brasil o bicho tá pegando, como vocês já devem ver as notícias, devem ver os parentes falando. Nas adversidades, na nossa carreira, a gente se acostuma com isso, com acordar todos os dias, ir trabalhar, voltar do trabalho, ouvir notícias ruins, a gente toma isso como rotina. E a gente muitas vezes coloca o nosso foco, a nossa visão nisso, nesse pequeno ponto, que é a vida humana. Alguém quer falar? Não? Ok. A gente coloca o nosso foco nisso, né? Em família, igreja, carreira, adversidades, e isso tudo consome muito da nossa energia, porque a gente não foi feito para isso, a gente não foi feito para essa vida pequenininha humana. E eu digo assim, digo de alguém, né, que está vivendo num contexto bem caótico, a gente teve um surto bem aqui pertinho de onde eu moro. Então, eu sei o que é você ficar cansado de pensar nas coisas, cansado de pensar nas adversidades. Nossa, mas eu só vejo notícia ruim, eu só vejo gente que tá doente, que morreu, eu só vejo coisas assim. E a preocupação de perder o trabalho, são muitas coisas que consomem nossa energia. Chega no final do dia, a gente não aguenta mais, parece que levou uma surra, né? De tão cansado que tá de pensar em tudo isso. E uma coisa que pode surgir no nosso coração, surgiu no meu coração muito nesses últimos dias, foi: gente, quando que vai vir o fim disso tudo? Eu não aguento mais. Eu quero que acabe, eu não aguento mais, não aguento mais essa história de sofrimento, esse desespero, essa correria. Eu não acho que eu nasci para isso, entendeu? Cadê aquela fantasia que eu via no mundo quando eu era criança? Onde é que foi parar? E eu me perguntei isso: quando virá o fim? E aí eu me deparei com um trecho da Bíblia que é claríssimo, entendeu? Claríssimo. Ele mostra praticamente uma fórmula, que é Mateus 24:14. Vocês podem abrir. Eu acredito que muitos já sabem até de cor Mateus 24:14, mas eu vou abrir aqui e ler com vocês, né? Vai que alguém não está lembrando agora, né? Pode estar, não está lembrando do contexto. Vamos abrir aqui. Mateus 24:14 diz o seguinte. Aí vocês estão descobrindo que minha Bíblia ainda está com as páginas grudadas, gente, mas é a Bíblia nova, entendeu? Eu leio a Bíblia. Vamos lá, Mateus 24:14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Para alguém que perguntou quando virá o fim, essa resposta é muito específica. Quando for pregado o evangelho do reino em todas as nações. Todas as nações. Então, eu quero que você pense aí no lugar mais remoto possível do mundo, tem que chegar lá o evangelho. E aí, quando eu pensei nisso, eu fiquei, gente, mas como é que a gente está em nível de pregação do evangelho? Como é que tá esse negócio aí? Porque eu não aguento mais. Eu pensei muito nisso, né? Quando vai vir o fim? Porque, assim, tudo que eu fizer que não levar a isso, não levar à consumação dos séculos, não levar à volta de Jesus, para mim vai ser perda de tempo, sendo sincera, porque não é o que eu quero, entendeu? Posso construir um castelo, mas não é o que eu quero, então vai ser perda de tempo. E aí eu me perguntei sobre isso, né? Quanto tempo mais a gente vai ficar aqui? Como é que está essa pregação no Evangelho? Porque o que a gente está fazendo até agora não está consertando o meu problema, não está resolvendo. A pandemia não foi embora num estalo, as coisas estão difíceis. E aí eu me deparei, né, com uma realidade que eu vim compartilhar com vocês. A realidade da janela 1040. Camila, a gente já ouviu falar da janela 1040. Eu vou falar de novo porque é importante, eu acho que tem que estar na nossa cabeça todos os dias e tem que ser uma coisa que quando você deitar para dormir, você olha para o teto e pensa: nossa, janela 1040. Por quê? Nós, como igreja, nós temos uma força muito grande, né, em produzir conteúdo, em se manter. A gente tem muito programa, tem muita programação, tem muito livro, tem revista, tem louvor da igreja, tem tudo dentro da igreja. Mas como é que tá lá fora? Bom, para quem não sabe, a janela 1040 é uma faixa que pega
desde o norte da África, vai até lá na pontinha do sudeste da Ásia. Então, é uma faixinha, assim, que tem nesse pedaço do globo, né? E vou até pegar meu globo para mostrar para vocês aí, para ficar um pouco mais didático. Meu globinho, para quem criou a expectativa. Ah lá, ó, tem alguém com globo ali, ó. Achei chique, tá do lado já tá pronto para ação. Então, gente, aqui, ó. A gente tem aqui a África, tá vendo? Esse aqui é a África, e vindo mais para cá, tá a Ásia. Então, a janela 1040 pega esse centro aqui, a África, toda essa parte até lá na pontinha, lá de cima da Ásia. Em resumo, é um pedaço enorme, 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 enorme do mundo. Quase 2/3 da população mundial vive nessa região. E essa região, além de ser muito pobre, em sua maioria são países muito pobres, são países que enfrentaram regimes ditatoriais, são países que têm que lidar com diversos problemas, a fome, a desigualdade. Além de tudo isso, são países que, em sua maioria, nunca ouviram falar de Jesus. Então, imagina o seguinte, enquanto você crescia aqui de boa no Ocidente, não sei se você cresceu aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, enquanto você crescia aqui, você estava andando na rua e via colado assim no para-choque de um carro, Jesus. Ou você andava um pouquinho mais, você via uma igreja católica. Ou então você via uma Bíblia, né? Vai num hotel, tem aquela Bíblia pequenininha de Novo Testamento. Imagina isso, você cresceu tendo contato com Jesus, você querendo ou não, porque a nossa cultura é intrínseca ao cristianismo. Agora, na janela 1040, isso não existe. Tem pessoas hoje que crescem, que chegam na vida adulta, sem saber quem é Davi e Golias. Que história é essa? Nunca ouvi. Sem ter ouvido o nome Jesus. Sem ter a Bíblia traduzida para o idioma deles. Então, mesmo se eles quisessem ler a Bíblia, não conseguiriam. Gente, quando essa realidade bateu, assim, comigo, eu pensei, não. Eu tô aqui, chorando pela doença de pessoas que eu amo. Eu tô aqui ansiosa por causa do trabalho, por causa das contas que vêm. Eu tô aqui preocupada com o futuro, mas não é esse o foco. Porque essas coisas, elas são importantes, elas são. Mas mais urgente ainda é pessoas que estão vivendo sem saber que Jesus morreu por elas. Então, imagina a paz que a gente tem, mesmo diante da pior confusão, a gente sabe, Jesus morreu por mim, meus pecados estão pagos, eu estou salva, eu não sou mais condenada. Essas pessoas não sabem disso. Elas não têm acesso a isso. E assim, eu cresci numa família em que a gente estava até conversando sobre isso hoje, eu e o pastor Oséias. Os meus pais sempre trabalharam para a igreja, sabe? Sempre foram muito ativos. A gente sempre foi muito incentivado, eu e meu irmão, a trabalhar mesmo, a participar de coral, participar de missão Caleb, de comportagem. Isso tudo é tão legal. E isso fortaleceu em mim a urgência de que eu preciso fazer diferença com a mensagem que eu tenho. Eu preciso usar essa mensagem como ação. Não dá para ela ficar aqui guardada dentro de mim, né? É aquele verso da Bíblia: ninguém esconde a candeia debaixo, né? Tipo assim, você não vai pegar a luz da casa e guardar debaixo ali de uma bacia. Você coloca no alto, você tem que iluminar, tem que mostrar para todo mundo. Quando eu me deparei com isso, e eu descobri essa realidade dos PNAs, né, que são os povos não alcançados, pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, pessoas que não têm acesso à Bíblia, não têm acesso a tantas coisas que a gente tem, eu fiquei muito preocupada. Eu fiquei assim, eu me questionei, Senhor, o que eu posso fazer? O que tem que ser feito? Né? Como fazer? Porque alguém precisa fazer alguma coisa. O que é isso que está acontecendo? Isso tudo de gente que não conhece Jesus, assim como eu conheço, né? Isso me incomodou muito, me incomodou todos os dias, assim como eu quero que incomode vocês. Não vou passar por isso sozinha, vocês têm que pensar nisso também. E aí eu me deparei com outro texto da Bíblia, que está lá em Romanos 10, 13 a 15. Outro texto de missionário, gente. Então, vocês provavelmente já ouviram, mas vamos ler de novo. Romanos 10, 13 a 15. Só um contexto. Aqui no capítulo 10 de Romanos, tinha muita gente questionando Paulo.
Paulo, quem vai ser salvo? Os judeus serão salvos? Os gentios serão salvos? Quem que vai ser salvo? Porque a gente guarda tudo certinho, eles não, circuncisão, aquela confusão. E Paulo responde basicamente assim: vai ser salvo todo mundo que acreditar em Jesus, que confessar o seu nome, né? Então, a gente vai ler aqui, ó, no versículo 3. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Gente, em resumo, isso aqui retrata tão bem o que acontece na janela 1040. Como é que as pessoas vão invocar o nome de Deus se elas não o conhecem? Como elas vão falar com ele se elas não o conhecem? Como elas vão crer se ninguém mostrar para elas? Como isso vai acontecer se não tiver quem pregue, quem vá lá falar de Jesus? Um grande questionamento, não é mesmo? Bom, quando eu parei para pensar tudo isso, apareceu na minha vida a AFM, Adventist Frontier Missions, que alguns de vocês provavelmente já ouviram falar. Eu cheguei aqui para estudar no NASP no ano passado. Aqui tem 2 agências de missão. Tem a do SVA, né, o Serviço Voluntário Adventista, que inclusive é onde eu trabalho como social media. E tem a FM, Adventist Frontier Missions. E aí eu dei uma lida, uma pesquisada, pensei, gente, será que isso aqui vai me ajudar a resolver meu problema? Porque eu preciso dar um jeito nessa situação que está me deixando agoniada pensar nessas pessoas que não conhecem Jesus. E a FM é exatamente especializada em povos não alcançados. Então, o trabalho que ela mais faz é nessa região que a gente conversou, a Janela 1040. Não é uma região fácil, porque não é à toa que o cristianismo nunca entrou lá. Não é à toa, entendeu? Isso foram anos de trabalhos do governo. Por exemplo, vários países são comunistas. No país comunista não pode entrar religião. Tem vários países que têm ditadores que se colocam como divindades. Então não pode ter outra religião para competir com ele. Então tudo isso dificulta, né, entre aspas, o trabalho, torna ele um pouquinho mais puxado. E a FM se especializou em como romper essas barreiras. Aí eu fiquei, gente, encontrei aqui, encontrei um jeito de resolver meu problema, encontrei meu lugar, vou me inscrever nessa tal de AFM. Me inscrevi, gente, me inscrevi na AFM, me inscrevi para que eu pudesse ser uma missionária. E veio o chamado. O chamado veio, né, a AFM funciona da seguinte forma: eles analisam seu perfil, fazem uma série de testes psicológicos, testes da sua personalidade, né, para ver o que você aguenta de pressão, o que você é mais forte, mais fraco, e com isso tudo, eles determinam qual local, né, qual campo missionário vai ser melhor para você. O campo missionário pelo qual eu fui indicada é um país do Sudeste Asiático. O Sudeste Asiático é uma região muito difícil, né? As pessoas são muito carentes de carinho mesmo, de afeto. São pessoas muito carentes, adoram afeto. Isso foi uma das primeiras coisas que os missionários que estiveram lá me falaram. Eles gostam de afeto, gostam de atenção. Porém, é uma região marcada por guerras, por vários conflitos, então tem muita pobreza, tem muita miséria mesmo, gente que passa fome. É uma região de várias religiões diferentes, né? Tem países ali muçulmanos, tem países budistas, tem países animistas, que são a religião que acredita nas forças da natureza. Enfim, é uma região bem complicadinha. E eu fui indicada para lá. Eu fiquei assim, ok, fui indicada para lá, assim, eu tô indo, porque eu tô vindo num caminho aqui, igual vocês caminharam comigo a lógica, né? Primeiro eu me senti incomodada, depois eu procurei o que fazer e encontrei. E agora? O que que eu faço? Por que que eu faço? Porque eu sou só eu não sou a super heroína, né? Senti um incômodo, corri atrás, me inscrevi, mas senhor, ir para uma região dessas, para um país fechado, um país comunista, aí deu medo. Aí vem o questionamento, né? Será que eu dou conta? Será que é para mim mesmo? Não, eu acho que, né?
Isso acontece com todo mundo. Missionários não são super-heróis, desculpa contar isso para vocês. São pessoas normais. Eu senti muito medo. Eu senti muito medo e orei muito a Deus. E esse verso que a gente leu de Romanos batia na minha cabeça, né? Conformosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Senhor, será que meus pés são realmente formosos? Tipo, será que eu sirvo para isso? Né? Tipo assim, aquele questionamento. E até que eu ouvi, comecei a conversar com outros missionários e eu comecei a descobrir coisas importantes que me fizeram perceber o que eu precisava fazer. Eu vou pedir para o pastor Oséias colocar uma foto aqui para vocês. É a primeira foto. Bom, não sei se vocês já estão vendo. Já? Ok. Essa mocinha, ela é tailandesa. E eu estava conversando com um missionário aqui do NASP, né, estudando no NASP, ele foi pela FM para a Tailândia. Ele não chegou lá na Tailândia para subir no palanque e pregar a palavra. Ele chegou lá na Tailândia para ensinar música. Lá tem uma escola de música e a Tailândia é um país que fica do lado do projeto onde eu fui indicado, fica bem pertinho. Quando ele chegou lá, ele ensinou música, ele ensinava, acho que para ela ele ensinava violão. Ele ensinou por uns 6 meses, né? Ensinou música, teve contato, assim como Jesus fazia, de andar junto com as pessoas, descobrir o que elas gostavam, descobrir a vida delas, sabe? Falar na linguagem que elas entendiam, linguagem de parábolas, sobre o campo, sobre a vida. Ele fez isso. Ele se infiltrou, ele se aproximou. Ele conheceu essa mocinha. O nome dela é Soy Mook. Ele conheceu a Soy Mook, fez amizade com ela. E num determinado dia, a Soymuk estava lá dentro da escola de música, ela estava passando um tempo a mais, ela já tinha terminado as aulas dela, ela abriu um dos armários e encontrou uma Bíblia em inglês. Para quem não sabe, a Tailândia é um país aberto, você pode ler a Bíblia, você pode entregar a Bíblia para alguém. Mas o budismo é a religião oficial, né? Então, é muito mais forte do que o cristianismo. Não é comum ver alguém que conhece sobre Jesus. Então ela pegou a Bíblia, para eles foi assim, nossa, que interessante. Falta muito. Ela pegou a Bíblia. Isabela, põe chinelo. Opa. Ela pegou essa Bíblia e ela começou a ler. E ela abriu exatamente em João 3,16. Aí eu queria voltar um pouquinho lá atrás, quando eu falei sobre luz. Lembra que eu falei que às vezes a gente desvaloriza aquilo que a gente tem? Eu vou dizer, quando a gente fala de João 3,16, não parece que é a coisa mais repetida do mundo, que a gente já viu tantas vezes? Ai, João 3,16. Gente, essa menina, ela tinha 12 anos na época. Ela abriu João 3,16. Eu tenho que cuidar, senão eu começo a chorar. Ela abriu João 3,16, leu, encheu o olho de lágrima. E virou e olhou pro missionário, né, pro JP. Com o olho cheio de lágrimas, assim. Então quer dizer que Jesus me perdoa? Que Deus me perdoa, que eu tenho salvação. Eu não sou mais culpada. Para quem não sabe, o budismo é uma religião que trabalha muito com a culpa, né? Você tem que melhorar, você tem que crescer, desenvolver, evoluir, crescer. É uma cobrança de si mesmo, a gente não consegue nada por nós mesmos. Então, quando ela entendeu, gente, eu não preciso fazer nada por mim mesmo, porque o mérito é de Jesus, não é meu. Ele morreu por mim, ele me salvou. Quando ela entendeu isso, a graça, ela olhou para o missionário, ele olhou para ela, os dois choraram juntos. Choraram juntos por uma coisa tão pequena. João 3,16. Quantos aqui já não viram esse verso, né? Quantas vezes? Ela chorou de ouvir isso. Soymun era a primeira da família dela a ouvir essa mensagem. Imagina que impacto. A primeira a ouvir que Jesus morreu por ela. Olha isso, gente. Isso me deixa muito sensibilizado. A primeira pessoa de toda uma geração a saber que Jesus existe e morreu por ela, que é o Salvador dela. Ela chorou. Olhou para ele chorou também, eles choraram juntos. E ele começou a ensinar outras maravilhas que existem na Bíblia que muitas vezes a gente não valoriza. A gente tem fora de foco. A gente não percebe o ouro que a gente tem de poder abrir uma Bíblia na nossa língua. De poder orar para Jesus, de poder ter a liberdade religiosa. A gente agora está aqui no Zoom, mas e quando não tiver, a gente pode ir na igreja. A gente pode se encontrar.
Isso tudo é tão grandioso e a gente não valoriza. Pastor, você pode passar para a próxima imagem? Gente, a Soy Mook foi batizada. Lá na Tailândia, no meio do nada. Porque um missionário foi, a amou de verdade, se entregou por ela, trabalhou com ela e Deus trabalhou no coração dela. Isso para mim foi tão poderoso porque eu pensei, nossa, eu tô com medo de ir, por quê? Porque eu não vou dormir numa cama tão confortável quanto a que eu tenho agora, porque eu não vou ter a comidinha da mamãe, por quê? Porque eu não vou estar num lugar que todo mundo fala meu idioma, mas que coisa mais mesquinha, tem gente morrendo. E que tempo mais vívido do que esse que a gente vive para a gente entender o valor de uma vida. Gente, lembra que eu falei para vocês, né? Meu sonho era ser escritora. Eu queria ser escritora. Olha, quando eu ouvi essa história, eu mudei completamente de sonho. Eu não queria mais ser escritora. Eu queria ser contadora de histórias. Mas não queria que fosse qualquer história. Eu queria que fosse a história mais linda de todas. Aquela que foi escrita com sangue. Aquela que foi escrita e assinada como uma carta para cada um de nós. Ser escritora, que história eu poderia inventar? Agora, contar histórias, contar a história, acho que esse sim é o trabalho mais lindo que eu poderia ter. Essa sim era a atividade mais grandiosa que eu poderia alcançar aqui nessa terra. Contar para as pessoas a história de que Jesus morreu por elas. Eu não estou contando tudo isso para vocês hoje à toa. Porque o missionário ele não vai sozinho para o campo. O missionário não consegue fazer isso sozinho. Ele não consegue simplesmente pegar as coisas dele, entrar no avião e chegar lá. Eu preciso de apoio. Eu preciso desse apoio. E existem duas formas como vocês podem fazer isso. A primeira forma é de um jeito que vocês não podem parar nunca, entendeu? Enquanto eu estiver aqui no Brasil, quando eu estiver lá no Sudeste Asiático, eu preciso desse apoio. Orações. Quem ora está na linha de frente da batalha. Você está enfrentando a verdadeira guerra quando ora. Porque o que a gente enfrenta não está visível, não está aqui nos nossos olhos, entendeu? A dificuldade do missionário no campo não é o banho de água fria. A dificuldade que o missionário passa é aquilo que vem do campo espiritual. Então, eu preciso de orações. Eu preciso que vocês, por favor, lembrem do meu nome, lembrem da agência FM, dos missionários que estão ao redor do mundo. Tirem tempo para orar pela missão. Porque assim você vai estar pisando seus pés lá na Ásia, sem precisar ir lá na Ásia. A segunda forma são doações. Sim, eu vou estar doando um ano da minha vida. Vou estar lá no campo, vou estar, pisando mesmo com os dois pés lá na Ásia. Mas eu preciso de doações. Funciona da seguinte forma, para vocês entenderem. Vou até fazer uma metáfora. As pessoas que não conhecem Jesus, elas precisam ser resgatadas. Já ouviu isso? A ovelha perdida que precisa ser resgatada? As pessoas que não conhecem Jesus, elas têm que ser resgatadas. Pense em alguém que caiu no fundo de um poço. Para que alguém desça lá embaixo e pegue quem caiu no poço, tem que ter alguém lá em cima segurando quem está descendo. E é isso. Para que eu consiga pisar os meus pés no campo missionário, eu preciso de apoio financeiro. Nossa, Camila, você vai terminar essa mensagem falando de dinheiro. Eu vou terminar essa mensagem falando de dinheiro. Porque Paulo falou de dinheiro quando ele falou de missão. Ele falou assim: como é que vão saber sobre alguém que eles nunca ouviram falar? Como é que vão crer em alguém que eles nunca ouviram falar? Como é que eles vão confessar seus pecados a Deus se eles não conhecem Deus? Como é que isso vai acontecer se ninguém pregar? Como é que vão pregar se não forem enviados? Então, a missão tem esses componentes. Ela tem o componente da doação. Eu conversei aqui com o pastor Oséias, eu vou deixar com ele amanhã um link, que é do PayPal, se vocês quiserem fazer transferências de doação para ele. Ou vocês podem também transferir para ele, ele se dispôs a transferir para mim depois. Eu não vou colocar um número aqui do que você precisa doar. Eu acho que Deus vai colocar no seu coração aquilo que você precisa fazer. Ai, Camila, não posso doar, não consigo.
Não, tudo bem, ora por mim, ora para que Deus te ilumine no que você pode fazer. Porque essa missão não é para eu ir sozinha. Eu não quero sozinha estar lá na Ásia, conhecendo pessoas como a Soy Mook, e saber que isso foi só um trabalho meu. Eu quero lembrar de vocês, eu quero lembrar dessa noite, quero lembrar desse culto e pensar, poxa, eles oraram por mim, eles me apoiaram, eles me ajudaram, eles me aconselharam. Eu quero lembrar desse momento. Bom, é isso. Eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Antes da oração, Camila, eu queria só dizer para a minha igreja, para os amigos aqui que estão ouvindo, que, na verdade, algumas pessoas são chamadas para fazer algo que outras não podem fazer, ou para fazer algo que outras pessoas gostariam de fazer, mas não podem. A maioria de nós que estamos aqui não poderia deixar um ano de suas vidas e irem para a missão. E talvez não teriam coragem de deixar que os seus filhos, e talvez os seus filhos não teriam coragem de ir para a missão. Ou, vendo a mensagem de hoje, os seus filhos poderão pensar assim, meu filho pode ir para a missão também. Assim como os pais dela estão liberando ela para ir para a missão, daqui a um tempo os meus filhos também estarão indo para a missão. Amém. E o que está acontecendo hoje, queridos, não é um culto de arrecadação de fundos, não. É um culto de abrir os nossos olhos e que existem pessoas precisando conhecer a mensagem. Mas Sim. também precisamos entender que somos nós que mantemos a igreja. Ah, mas a igreja tem dinheiro, a igreja é rica, a igreja... Não, mas a igreja só tem porque nós abençoamos e nós ajudamos. E algumas coisas que acontecem, alguns lugares que vão, a igreja, os missionários precisam de ajuda. Assim como vocês conhecem, aí tem pessoas que estão na África, são pastores adventistas lá, e mesmo assim eu tenho amigos aqui que os ajudam financeiramente todo mês, porque não é fácil viver lá e a situação é precária. É totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver. Por isso, não é um pedido de ajuda, mas é mostrar para vocês a realidade e dar para vocês a oportunidade de quem se sentir tocado e quiser ajudar. Não precisa falar nada aqui, vocês têm meu contato no privado, manda mensagem para mim e eu vou estar falando com vocês. A única maneira, o único porquê de ter trago a Camila aqui é somente porque eu conheço, não somente ela, mas como a família inteira. Não traria para um culto e para falar aqui pessoas que não tenham idoneidade, que eu não conheça, não saiba a índole, que eu não saiba também de como é sério esse projeto. Tão é sério que hoje, assim que eu coloquei o link, eu recebi um feedback de uma pessoa que trabalha na divisão norte-americana, perguntando para onde ela estava indo, qual era o projeto, porque ela estaria disposta a dar todos os caminhos e os passos e ajudar ela a chegar da melhor maneira possível, porque eles conhecem como as coisas funcionam e sabem que isso é um trabalho muito sério. Então, simplesmente esclarecendo, obrigado, Camila, pela mensagem, por abrir os nossos olhos e aquecer o nosso coração, porque nós somos chamados para sermos missionários. Ellen White diz que todo verdadeiro cristão nasce no reino de Deus como missionário. Alguns no seu lugar, outros além mar, outros fora do seu país. Então, que Deus abençoe essa decisão. Parabéns por ter aceitado a missão. Não é fácil, mas que Deus esteja com você. Não é. Muito obrigada. Bom, até para quem ficar mais interessado, pode depois procurar o site da FM, dar uma pesquisada, ver os projetos. Vocês vão ver lá o meu nome, que na verdade eu tô com um pseudônimo no site, meu pseudônimo é Cecília Carvalho, porque o meu projeto, como ele é mais fechado, então eles colocam pseudônimo, mas sou eu, tá? Podem dar uma olhadinha lá. E podem me perguntar qualquer coisa. Se quiserem pegar o meu contato com o pastor Oséias, eu fico disposta também. Quem quiser tirar dúvidas, se quiser perguntar aqui agora, não sei se tem alguém que está com uma pergunta aí que quer falar, eu estou disposta, porque esse processo é um processo comunitário, de igreja toda, não é uma pessoa só. Então, estou aberta. Bom. Podemos orar. Vamos orar? Sim. Oremos. Querido eterno Pai, nós somos tão gratos porque, mesmo diante das dificuldades, as tuas bênçãos são muito maiores e muitas mais do que as dificuldades. Nós sabemos, Senhor, que são tempos difíceis, são tempos que nos assustam,
Mas o Senhor disse que voltaria quando o evangelho fosse pregado em todo mundo. Não quando tivéssemos medo demais, não quando tivesse tudo muito assustador, mas quando fosse pregado em todo mundo. Então, nos ajude a estarmos atentos a esse chamado, a compreendermos a Tua vontade, a sermos sensíveis à voz do Espírito Santo para saber o que precisamos fazer. Nós oramos para que o Senhor abençoe as nossas vidas, as nossas famílias, que o Senhor esteja passando em cada casa nesse momento, abençoando cada coração. Em nome de Jesus. Amém. É isso, pessoal. Camila, qual é o seu pseudônimo mesmo? Cecília Carvalho. Ok. C e C. Está no projeto Sudeste Asiático da FM Brasil. Eu não posso falar o país, né? Justamente essa questão. Mas a Cecília Carvalho, que sou eu, está indo para um país que fica pertinho ali da Tailândia, isso eu posso falar. Ele tem um regime comunista, por isso que eu não ponho nenhum registro na internet de que sou eu, entendeu? Uhum. Porque o regime comunista, ele diz que pode entrar a religião, mas depende, entendeu? Que é um regime muito instável, né? Depende muito da vontade de quem está no poder. Então, é por isso. Mas fiquem à vontade de perguntar, tirar dúvidas. Como vocês podem ver, eu gosto muito de falar sobre isso, é uma coisa que está muito assim no meu coração. Então, quem quiser aí aparecer e falar comigo, eu vou ficar muito feliz. É isso, pessoal. Agradeço muito poder estar aqui hoje com vocês e vocês estarão nas minhas orações. Amém. Eu já mandei o link para todos ali. Mandei o link para todos da igreja, já tenham acesso agora. Se alguém quiser falar alguma coisa, uma palavrinha para a Camila, fiquem à vontade. No mais, boa noite para todos. Só agradecer, Camila, Deus te abençoe muito, nós vamos estar ajudando na medida que pudermos, e é sempre bom, é muito motivador ver jovens com essa vontade de participar da missão. Deus te use, você vai estar em nossas orações, e naquilo que a gente puder estar te ajudando, nós vamos também participar, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada. Eu fico muito feliz de ouvir isso, gente. Oração eu sempre preciso. Mas, enfim, eu vou saindo, então. Aqui já são 10 horas. Não sei que horas são aí. Boa noite, então. Boa noite. Até mais. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigada pela mensagem. Deus te abençoe, Camila. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Deus abençoe a todos. Tá? Boa noite.